Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui novamente, Yuri Camilo, entrevistador forense. Para os que ingressaram no perfil pela primeira vez, sejam bem-vindos. Esse perfil foi criado, idealizado para tratar, de forma teórica e prática, trazer alguns comentários, algumas ponderações sobre a minha experiência e algumas vivências que eu tenho na prática em relação a entrevistas. O canal é Entrevistador Forense, então abordando aí situações relacionadas a apurações de assédios e fraudes ocupacionais, mas também trazendo um viés do setor público, as situações que podem, e devem ser utilizadas aí pelas polícias de maneira geral ou pelo setor público de forma geral, alguma pessoa, algum agente público que de certa forma tem essa atribuição de realizar entrevistas ou interrogatórios no setor público também. Tá legal, pessoal? Então, lembrando aqui do spoiler que eu dei, em relação à minha postagem passada, eu tirei uma foto de 3 livros ali relacionados às melhores práticas de entrevista, e esse vídeo que eu estou trazendo hoje para vocês, pessoal, e essa sequência que vai vir em seguida, é justamente atendendo a pedidos, tá bom? Então eu tive comentários e tive pedidos aqui pelo próprio Instagram, mas também tive pedidos pelo WhatsApp, para apresentar algum tipo de bibliografia ou literatura relacionada às melhores práticas de entrevistas no Brasil. Então, baseado ali naquela postagem que eu fiz de 3 livros, eu vou trazer para vocês aqui o primeiro livro, tá legal? Que é esse aqui, ó. É o Guia de Entrevista Investigativa, pessoal. Guia de Entrevista Investigativa, uma coletânea das melhores práticas para a obtenção de testemunhos e declarações. Então tem como autores, o André Paulo Malma, tá? E o Maurício Viegas Pinto. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo informações aqui sobre como adquiri-lo, tá? E também informações sobre os autores, tá? Lembrando aqui que eu não estou fazendo merchan, nem conheço, na verdade, os autores. O meu intuito aqui é de divulgar para as pessoas que seguem o perfil Entrevistador Forense livros, bibliografia sobre as melhores práticas de entrevistas. Então eu comprei esse livro já tem um certo tempo, já o li, tá? Muito bom livro, tá legal? Vou deixar informações aí para vocês na descrição, para quem quiser se aprofundar, ou pode até me procurar também que eu passo maiores detalhes, tá legal? Falando um pouco sobre esse livro, pessoal, gostei bastante dele, tá? Ele tem um viés aqui interessante voltado para o setor público, que seria obtenção de testemunhos e declarações, um viés bem voltado para o setor público, mas ele também pode ser muito utilizado no setor corporativo. Então, os entrevistadores que atuam no setor corporativo, eles podem abrir os olhos, abrir a mente e utilizar o que é escrito aqui nesse livro e as lições aqui desse livro, teóricas e práticas, para utilizar nas suas entrevistas corporativas também. Tá legal, pessoal? Ele traz algumas situações interessantes aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Uma situação que me chamou a atenção nesse livro é a questão de planejamento da entrevista, tá, pessoal? Um ponto muito importante, muito interessante, que eu sempre, de certa forma, eu coloco nos meus vídeos. Eu bato isso nos meus vídeos quando eu estou comentando algum assunto ali sobre entrevista. Então, o que ele traz aqui em termos de conteúdo, tá? Um planejamento da entrevista, como eu já falei, ele tem até um manual aqui, um modelo, na verdade, sobre um plano de entrevista, informações do pessoal que vai compor a entrevista, por exemplo, o entrevistador principal, o chefe da equipe, entrevistadores assistentes, as instalações, o material que vai ser utilizado, o perfil do declarante, ou seja, o perfil do entrevistado, ou seja, aquele background do entrevistado. Então, bem legal, tá? Esse plano aqui, esse plano de entrevista que é traçado. E também tem outras situações aqui que eu gostaria de falar para vocês, um tópico aqui bem interessante que eles colocam, pessoal, é para a pessoa, para o entrevistador, aprender a escutar a testemunha. Isso aqui eu digo, pessoal, não só para a testemunha, mas para uma vítima e até para o principal investigado, pessoal. Aqui trazendo a minha vivência, o entrevistador, acima de tudo, ele deve saber escutar. Ou seja, ele está ali como ouvinte também. É claro que dependendo da entrevista,
vai ter situações e colocações que o entrevistador também vai fazer suas ponderações e vai até em alguns momentos falar mais do que o entrevistado. Mas é importante que ele tenha esse viés, esse perfil, que ele está ali em um primeiro momento, é claro, para ouvir o entrevistado. Então deixe o entrevistado falar, não atrapalhe a fala, deixe ele concluir os raciocínios, tá legal? Uma outra situação legal aqui é a preparação adequada para o local da entrevista. Então eu tenho vídeo falando sobre isso daí, né? Quem ainda não assistiu, dá uma procurada na timeline que eu comento algumas situações relacionadas a local, sala de entrevista, quantidade de entrevistados e entrevistadores, tá legal? Uma outra situação também, ele fala de gravação de entrevista, aqui muito voltado para o setor público. Eu tenho um vídeo também comentando sobre isso relacionado ao setor corporativo, então cabe vocês fazerem um comparativo aí, se faz sentido, se não faz sentido ou não gravar a entrevista, né? Isso fica muito a critério do entrevistador e do foco que a entrevista vai dar ao final da investigação, tá legal? Também tem um ponto interessante aqui, a forma de receber a testemunha, forma de receber o declarante. É muito legal esse ponto que eles colocam aqui, porque o modo como você recebe o entrevistado faz toda a diferença, pode, na verdade, fazer toda a diferença para o sucesso ou fracasso de uma entrevista, pessoal. E até a vestimenta, pessoal, o modo como o entrevistador está vestido pode fazer também uma diferença, ou seja, pode, dependendo da vestimenta, né, do dress code, pode, por exemplo, prejudicar um pouco a criação ali do rapport, da empatia, do balizamento e até de trechos importantes durante a entrevista, né? Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, tá? Falando um pouquinho até de roupa, né, e vestimenta, né, adequação do entrevistador ao ambiente que ele está sendo colocado ali para fazer as entrevistas. Então é muito legal, eu vou fazer um vídeo específico sobre essa situação de roupa do entrevistador, né, e se faz sentido ou não ele se adequar ali ao modo de vestir, ao modo do local até, né? Eu como atuo em todo o Brasil, então conheço diversas pessoas, culturas, né, relacionadas a entrevistados, e é muito interessante a gente se adequar a isso. Então vou trazer um vídeo, vou trazer alguns comentários sobre isso, tá bom? Um outro ponto aqui, para finalizar, né? O entrevistador ele deve estar preparado para situações inusitadas, tá? Situações inusitadas em que sentido, né? Eu já até comentei um pouco sobre isso. O entrevistador ele deve ter que ter jogo de cintura para quando ele se deparar com alguma situação ali que fuja um pouco do padrão ou do que ele espera de uma entrevista, ele está ali, claro, pela experiência que a pessoa, que o entrevistador tiver, poder ali segurar o rojão, ou seja, poder controlar qualquer tipo de situação que eventualmente ali queira fugir ao seu controle, tá legal? Também fala aqui o livro de formular perguntas, a melhor maneira de ser formuladas perguntas, fala sobre entrevistas virtuais também e fala sobre elaboração de relatório final da entrevista. Então ele traz até dicas aqui em relação à melhor forma de fazer um relatório de entrevistas, tá legal, pessoal? Então vou novamente aqui colocar o livro para vocês darem uma olhadinha, tá? Vou deixar as informações aí dos autores, então só repetindo, guia de entrevista investigativa, tá? Vou deixar todas as informações aí, só lembrando, eles chamam aqui de entrevista investigativa entrevistas relacionadas às declarações e testemunhos, tá? De pessoas que não estejam diretamente sendo investigadas, ou seja, que não sejam os investigados, porque aí eles dão uma outra nomenclatura para esse tipo de entrevista que chamam de interrogatório, tá, pessoal? Mas o que eu quero dizer para vocês a princípio não se atentem a nomenclaturas, tá? Porque na prática, vocês que vão decidir ali como a forma que vai ser aplicada essa entrevista. Por exemplo, essa entrevista investigativa que eles chamam aqui, eu chamo de entrevista exploratória, porque eu vou explorar ali fatos, situações, comportamentos, momentos, episódios, e aqui eles chamam de entrevista investigativa, né? Um outro ponto, o que eles chamam de interrogatório, eu chamo de entrevista confirmatória de evidências. Então, a nomenclatura, de acordo com o autor, de acordo com o perfil do entrevistador, com o que ele estuda ou com a certificação que ele tem, ele pode dar uma nomenclatura diversa. Mas a princípio não se atentem com isso, se atentem ao conteúdo e à forma como vocês vão aplicar esse conteúdo na prática.
Tá legal? Nos vemos no próximo vídeo. Eu vou trazer aqui um outro livro falando de entrevista investigativa também. Um abraço e até a próxima.